a Bíblia fala que o sábio, ele vê o erro do tolo e ele não pratica. O tolo, ele faz diferente. O tolo, ele fala, comigo não vai acontecer isso, e ele acaba caindo numa armadilha. Tudo é questão de posicionamento e de entendimento. Tem coisas que a gente tem que ter um posicionamento e o entendimento do que é bom e do que é ruim. E aonde nós temos esse direcionamento? A Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. E nós temos o Espírito Santo, que ele fala ao nosso coração. Se você pedir, ele vai falar com você. Se tem uma dúvida, quer aprender, ele te ensina. Não existe nada que o Espírito Santo não possa mover na nossa vida. Nada. Tudo é possível àquele que crê. A única dificuldade dele não mover é a incredulidade do nosso coração. Se nós endurecemos nosso coração, aí gera-se a dúvida. E aí muitas coisas, elas ficam para acontecer sem acontecer. E dentro dessa fala, eu quero falar para você uma coisa interessante sobre o crescimento espiritual. Que muitas vezes, eu quero que você grave isso, quero que você aprenda isso. Muitas vezes, na Bíblia, Deus vai nos orientar para fazermos algo, ou vai usar a nossa liderança para fazermos algo, que não é para nós questionarmos, é só para nós obedecermos. Aonde, pastor, que o senhor vê isso na Bíblia? Simples. As orientações de Jesus. Você vai ver que quando Jesus, ele realiza os milagres, você não vai ver em nenhum momento ele explicando milagre. Só vai desfrutar dos milagres quem obedece sem questionar. Esse é o segredo para ter uma vida abençoada. Eu não entendo, não é para você entender. É simplesmente para você obedecer. Se você obedecer, se eu obedecer, nós já sairemos na frente. Onde é que está o nosso grande problema? Onde é que está o nosso grande problema? É que por nós não estarmos perto de Deus, gera em nós uma incredulidade e as nossas diferenças. Quando você está perto de Deus, você confia tranquilamente. E aquilo que você não entende, você vai aos pés do Senhor e Ele te esclarece. E aí você não toma decisões erradas nem precipitadas. Porque depois de uma tomada de decisão errada, tem duas coisas que vai acontecer. Ou você vai continuar errando, ou você vai ter que voltar todo o percurso. Grave bem aqui. Existem pessoas que elas continuam errando. O maior problema do erro está no orgulho. Porque essas pessoas, elas não querem dar o braço a torcer. Quando eu não dou o braço a torcer, significa que o meu orgulho, ele vai prevalecer. Eu vi dois fatos rápidos que eu vou falar para você, que é simples. Nós fomos para a Bahia, paramos num posto, estava eu, pastor Campassi, tinha mais um outro pastor. E a gente estava indo, na volta do posto, tomamos um café, comemos alguma coisa, pegamos o carro, o pastor resolveu pegar o sentido voltando para São Paulo. Nós estávamos indo para onde? Nós estávamos indo para onde? Para a Bahia. E aí nós falamos, está errado, porque quando você sai na rodovia, você corre o risco de não saber, se não prestar atenção, para que lado você vai. Mas quem presta atenção sabe. Eu comecei a falar, nós estamos voltando para São Paulo. Eu falei, que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Aí o pastor Campassi falou, nós estamos voltando para São Paulo. Eu falei, que é isso? E ele continuou indo. Eu falei, irmão, vamos voltar. E ele continuou indo. E ele temando. E nós falando que nós estávamos indo, retornando para São Paulo, nosso destino era Bahia. Pensa num cabra que não deu o braço a torcer. Quantos quilômetros que nós andamos, pastor?
uns 30. E a placa estava São Paulo. E aí? Ou volta, ou dá meia volta. Por causa de, repita assim, teimosia. Tem muita gente teimoso. Outro exemplo que eu vi foi aqui na Marginal Tietê. Aí nós estávamos com jovens. E o irmão cismou que São Paulo era sentido Rio de Janeiro. E eu falei, meu filho, nós estamos indo para Arujá, para São José dos Campos. Ele falou, eu nasci aqui. Eu conheço isso aqui. E eu falei, mas eu acho que você nunca andou aqui. Eu conheço aqui a Marginal. Você está retornando. E ele falou, vamos ver quem está certo e quem está errado. E ele, pegou a Marginal. Quando viu a placa Arujá, eu falei, não te falei? E agora? Tem que voltar. Então, o que significa isso? Gente teimosa. Fala para o irmão assim, tem muito crente teimoso. Ele sabe que está indo para um caminho errado, sabe que não vai dar certo, a gente avisa, mas não quer dar o braço a torcer. Então, você tem que seguir o teu caminho. Lá na frente, a gente se encontra. E aí nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Geralmente os pais sempre acertam. Geralmente os pais não erram. Por que os pais não erram? Por causa da experiência. O pastor é um pai espiritual. E a orientação é sempre para você não sofrer. Agora, o que eu não posso fazer é igual você. É querer fazer com que as pessoas façam algo sem querer fazer. Você não consegue fazer isso com seu filho nem com ninguém. Então, a visão sempre do aprendizado é questão de entendimento. Se você for uma pessoa entendida, quem vai ganhar é você.